Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao nosso evento feminista, quando as mulheres se movimentam, transformam a história. Aqui presente nós temos hoje a professora Heloísa, uma convidada muito especial. Muito obrigada, Heloísa, pela tua participação no nosso evento. Ela é associada do Instituto Gatued. E assim é uma participação hiper especial. Ela também vai estar numa mesa no dia 17. E Heloísa, vamos lá. É com nós, se apresente. Obrigado, Leila. Poxa, um prazer todo meu de estar aqui com você, minha querida amiga dos tempos ainda da pós-graduação no PPGSA. A Leila é muito mais nova que eu e entrou antes de mim no PPGSA, então ela é muito mais inteligente do que eu, com certeza, tá? Oh, Tá muito doida, mais não? nova e muito mais inteligente. Exagerada. Mas tu é muito mais nova que eu, uns 10 anos mais nova que eu. Tu és de 2014, né? É, Eu sou de doutorada. 2015. Eu já entrei já beirando os 50 e ter com 49. Ou seja, depois, na prorrogação do segundo tempo, saí de lá, defendi a minha tese acho que foi dia 13 de agosto, foi na final da primeira quinzena de agosto de 2019, antes da pandemia, né? Eu defendi em A 2019 gente nem também. imaginava o que ia acontecer. Pois É, é. a gente E, ainda além não do está. mais, nós somos gateiras, né? Sim, muitos gatinhos, muitos Muitos. gatinhos, muitas influências felinas. É verdade. Só Inclusive, não tá aqui, temos um. minha mão já está toda arranhada aqui, que a moça arranhou a poncosa. Eu só não tenho os bigodes porque eu tiro na pinça, né? E não dá para perceber, né? E o rabo do gato fica escondido com a roupa, né? Porque, ó, vocês estão observando aí, para quem não me conhece, eu sou muçulmana. Por isso que eu estou usando, né, o véu aqui. É interessante que quando. Assim, deixa eu já me apresentar, né? Então, meu nome todo é Heloísa Maria Paz de Souza, Paz, P-A-E-S. Eu brinco que eu tenho uma rua aqui em Belém, que é aquela rua bem do lado do cemitério de Santa Isabel, é a Paz de Souza, Mesmo, ou do né? lado do cemitério, mas aí o meu nome é Paz de Souza, que é uma rua do lado do cemitério. Pois é, e aí eu sou carioca, mas a minha família é toda paraense. Eu digo isso porque as pessoas, depois que eu me tornei muçulmana e passei a usar o hijab, né, o véu islâmico, a maneira das mulheres muçulmanas se vestirem, né, assim, no meu dia a dia, aí as pessoas geralmente perguntam se eu sou estrangeira, se eu sou libanesa. Ah, mas você fala português tão bem, né? Acham que eu sou de fora e tudo. Mas não, eu nasci no Rio por acaso, né? Porque meu pai era marítimo, era da Marinha Mercante. Os meus avós nasceram em Cametá, minha família, né, é do interior, então. A minha mãe nasceu em Cametá em 42, papai nasceu aqui em Belém, porque meu avô foi transferido para cá. E é isso. Aí depois, quando meu pai se aposentou, ele se aposentou cedo, eu tinha uns 11 anos, aí nós viemos para cá, porque a família estava toda aqui, e aqui eu construí toda a minha vida, né? Apesar de já ter morado em vários lugares, até no exterior, mas eu gosto muito de viver no Pará, em Belém, mesmo com esse calor todo que está fazendo, né? Quer que eu fale mais alguma coisa? E olha, Heloísa, eu quero que tu me conte um pouquinho da tua trajetória acadêmica aí. Me diz aí como foi que tu saiu da história e tu foi para o meio ambiente, não foi? Assim, a minha geração, eu nasci em 1966, eu fiz 56 anos em abril.
A minha geração aqui no Pará, né, na área das ciências humanas, né, que eu conheço mais de perto, eu sou graduada, sou licenciada em História, então eu entrei na Federal em 1985, ou seja, no final do regime militar, naquela transição, né, para o fim do regime, nessa transição que eu entrei, então eu entrei em 85, aí peguei toda aquela. Eu me lembro que quando eu fui fazer minha matrícula, né, que eu passei no vestibular e tudo, fui fazer minha matrícula, eu me lembro do pessoal do Centro Acadêmico de História, do DCE, lá em um dos auditórios, eu não me lembro se foi no básico ou no profissional, e eles estavam com aquela camiseta escrito Direta Já, né, porque foi em 84 o movimento da Direta Já. Né? Tu entrou na época da Eu diretoria. entrei em 85, pois é, então, nessa época, justamente, né, acabou o último governo militar, que foi do general João Batista Figueiredo, e o próximo presidente foi escolhido através do voto indireto, foi o Tancredo, que não assumiu porque morreu antes de assumir, né, então ele não recebeu a faixa, e aí o vice dele, o José Sarney, é que foi legitimado, né, no poder, né, através de eleição indireta. Então, eu entrei na universidade nesse momento. Então, eu senti ainda muitos resquícios do período da ditadura, até mesmo nas disciplinas que nós fazíamos, no sistema da universidade, porque era assim, essa história de você fazer as disciplinas em bloco, numa turma, do início ao fim, por exemplo, estudo de manhã, ou eu estudo à tarde, ou eu estudo à noite, não era assim. O sistema era assim, a primeira aula começava às 7 da manhã. Inclusive, nesse ano de 85, foi quando surgiu a história do horário de verão, né? Então, 7 da manhã lá no Sudeste, era 6 horas da manhã aqui. Estás entendendo? Eu chegava na universidade 6 da manhã para a primeira aula. Às vezes ainda estava escurinho. Aí isso durou uma semana, 15 dias, e aí acabaram com essa loucura, né? Então aí a gente começou. Doido. Porque imagina 6 da manhã, até perigoso, tem épocas do ano, né, que está meio escuro. Pois é, mas tu tens uma noção de como a coisa era. E a gente tinha aula das 7 às 9, era a primeira disciplina, 7 às 9, 9 às 11, 11 às 13, esse era o horário da manhã. Depois, à tarde, 2 às 4, 4 às 6, né? E o turno da noite era 6 às 8, 8 às 10. Então, tinham esses eram os horários. E aí, as disciplinas eram ofertadas, tinha lá um monte de disciplinas, e você escolhia aquelas, né, o horário se encaixava e tal, né? Então, você não estudava numa turma, porque, por exemplo, você poderia pegar Introdução à Sociologia, numa turma de 11 às 13, mas, de repente, um colega que passou junto contigo no teu curso pegava Introdução à Sociologia das 2 às 4 da tarde. Está se entendendo? Então, né? E os melhores horários era para quem tirava as melhores notas. Então, sempre corria atrás, né? Até que o meu histórico de graduação só tem um R, tem um bocado de excelente e uns Bs lá que eu não gosto, né? Prefiro excelente. Mas até que foi bacana. Não, mito, tenho dois Rs, E então a gente fazia estudo. Para tu teres uma ideia, eu só fui conhecer o pessoal do meu curso no segundo ano, que a gente tinha o primeiro ano do básico, o segundo profissional, né? Que aí disciplinas como história antiga, a gente tinha que fazer todo mundo junto, né? Essa história do Brasil 1, né? Por exemplo, não sei, muita gente aqui conhece a professora Edilza Fontes, que é professora do curso de História. Eu sou aluna da primeira turma da Edilza. A Edilza, se não me engano, se graduou em 82, 83, ela não tinha especialização, mestrado, nada.
Ela passou no concurso e foi dar aula. Ela não tinha praticamente experiência nenhuma de sala de aula. Ela era um pouco mais velha que a gente, né, cara? Se bem que eu tinha 19, não, ela já tinha seus 20, quase 30 anos, não, eu tinha 18 anos. Não, 19, no segundo ano eu já tinha 19 anos. E eu fui da primeira turma. Então, anos depois, reencontrei a Edilza, ela se lembra de mim, do meu nome, e o tempo foi passando, a gente se reencontrou várias vezes, ela não esquece, eu sou da primeira turma dela, nossa primeira turma. Muito legal isso. Pois é, aí eu concluí e no segundo semestre de 88. Aí me pergunta qual foi meu TCC, se eu defendi. Não tinha TCC naquela época. Ah, não tinha, não? Não defendi, não. O meu orientador, que eu não vou dizer o nome, né? Ele me mandou fazer uma pesquisa. Ele estava fazendo doutorado na época, acho que em Portugal, e aí ele me mandou fazer uma pesquisa para ele num determinado local, e eu fui tudo, entreguei para ele, o resultado todo era entregue em folha de papel ao maço, né? Olha como é pré-histórica a coisa, né? Aí o trabalho final, o TCC, foi uma compilação dessa pesquisa que eu fiz para ele, né? E eu paguei para uma moça datilografar numa máquina eletrônica, então, datilografado, para ter uma ideia, que eu não tinha essa habilidade toda, né? E aí eu entreguei para ele, sabe onde entreguei? Eu fui no apartamento dele, eu me lembro que era um sábado, 8 da noite, eu fui lá, bati lá, né, no apartamento dele, toquei a campainha, professor, olha aqui o trabalho, tudo. Ele, tá bom e tal, pronto. Era assim. Estágio supervisionado, que eu fiz licenciatura, era estágio 1 e estágio 2. O estágio 1 era só teoria. O estágio 2, eu entrei numa escola, me lembro que era Estélio Maroja. Eu tinha uma amiga que trabalhava, que estudava conosco, que ela já era professora do município, né? Ela era professora normalista, né? E quando ela entrou no curso de História, ela conseguiu sair, né, do antigo primeiro grau menor e foi dar aula no primeiro grau maior, na quinta série. E ela tinha uma turma à noite de supletivo de quinta série. Para quem não sabe, o atual sexto ano seria o EJA de hoje em dia, né? Na época era supletivo. E eu dei lá, eu entrei numa terça-noite, dei os 2 primeiros horários de aula, e esse foi meu estágio supervisionado. Só isso. Né? Eu tive uma disciplina no final do curso, 2, na realidade, importantíssimas, que eu não vou dizer qual a disciplina, nem a professora, era uma professora já até falecida. Ela chegava assim, primeiro dia de aula, a gente entrava, né? Ela dava uma super mega aula explicando todo o conteúdo daquela disciplina. Aí ela mandava 2 trabalhos para a gente fazer. Olha, o primeiro CPC é entregue, não sei se ainda é assim, CPC, né? Que era a primeira avaliação, entrega no dia tal, como é que eu disse, naquela folha de papel. Eu esqueci o que eu falei ainda agora. Ao máximo, era manuscrito. Às vezes, quem conseguia, né, fazer datilografado, beleza, senão era manuscrito, fazer aquela capa, sabe, de papel ao máximo. Gente, é uma coisa assim. Pois é, aí ela dizia a data do trabalho, o tema, ela nem dava uma bibliografia assim para a gente pesquisar, o tema do primeiro trabalho, o tema do segundo trabalho, não é? Aí depois ela marcava um dia para entregar as notas, ela pregava lá no quadro de aviso as notas, e aí quem não passasse era para procurá-la lá no departamento, que ela ia passar o trabalho, né, tipo uma revelação. Imagina, 2 semestres de uma disciplina, de um conteúdo importantíssimo. Foi assim meu curso. Né? Tive ótimos professores como a Edilza, o Alves, maravilhoso Alves.
Olha, para teres uma ideia, eu sou da turma do Lobinho, que agora é pró-reitor, um monte de gente assim que está ocupando altos cargos, está por aí brilhando, eu sou dessa turma, né? E aí eu concluí em 88, na época eu era cristã, eu era mórmon, a colação de grau foi no dia 3 de março, no dia 2 de março eu já estava em São Paulo. Fui para São Paulo para fazer uma missão de tempo integral. Eu trabalhei pregando o evangelho durante 1 ano e meio, em várias cidades, São Paulo e litoral sul de São Paulo, como Praia Grande, São Vicente. Trabalhei também em São Caetano do Sul, na região do ABC, né, durante 1 ano e meio. Ah, e detalhe, outro detalhe, em 86 eu passei no vestibular para biblioteconomia, tirei o primeiro lugar no curso, detalhe. A pró-reitora mandou para o nome da minha mãe, a casa, um envelope, né, parabenizando a minha mãe, tirou xerox, se distribuiu pela família, né, e eu fiz algumas disciplinas, porque na época era possível, desculpa, você fazer uma licenciatura e um bacharelado dentro da mesma área, né, das ciências humanas e sociais aplicadas, e eu fiz biblioteconomia, porque sempre fui apaixonada por livros. Aí, quando eu voltei da missão, em julho de 1990, aí em agosto, eu voltei a cursar biblioteconomia, né? Fiz toda a parte de classificação, catalogação, não estudei mais classificação até hoje, CDD e tudo mais, eu sei classificar. E aí eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar. A primeira escola que eu trabalhei foi o... Ai, esqueci agora, mas é uma escola que ainda existe. E fiquei lá 6 meses, aí de lá eu entrei na rede privada, depois na rede pública estadual, entrei como Prolabore, depois eu passei no concurso da SEDUC. Eu também entrei como substituta no Colégio Tenente Rego Barros, em 93, quando foi final de 95, eu fiz a prova, passei, né, aí fui efetivada em 96, a partir de 2005, eu me tornei dedicação exclusiva no Rego Barros, aí pedi exoneração do Estado e demissão da escola particular onde eu trabalhava, e de 2005 até ano passado, eu só fiquei no Rego Barros, me aposentei por lá, como servidora pública. Então, eu estou contando isso aí para dizer o seguinte, que a minha geração, ela entrava no mercado de trabalho e o sonho de fazer uma pós-graduação era um sonho, né? Eu fiz em 93, eu me graduei em 88, em 93 eu consegui dar início à minha primeira pós-graduação em História do Brasil, na PUC Minas, né? Então, eles tinham um programa que era voltado principalmente para professores, não é? Então, as aulas eram nas férias. Então, a gente ia para lá, ficava em janeiro e julho, não é? Fazendo as disciplinas, manhã e tarde. Então, do meu grupo, né, eu, mais dois outros, uma professora e um professor lá do Rio Barros, nós fomos para lá, né? Aí nos graduamos em 95, e isso era assim, o máximo, né? Então, pensar no mestrado, num doutorado, era uma coisa assim, né? Só que aí o tempo foi passando e vários colegas, né, na escola, né, no colégio, começaram a ingressar em cursos de pós-graduação. Então, eu fui muito abençoada pelo fato de trabalhar numa instituição onde você tem o direito de pedir uma licença para estudar, né? Inclusive recebendo seu salário, né? Mas eu achava que eu era incapaz, vou ser bem sincera, né? Devido à minha formação, não ter sido... Eu lia muito e tudo mais, e aí eu tive muito apoio, né? E também esse incentivo, que eu via colegas meus estudando, então, sabe de uma coisa, eu vou tentar. Aí, quando foi em 2010, eu passei na seleção, na realidade foi assim, a Universidade de Taubaté, né, ela fez uma espécie de convênio por baixo dos panos, né?
com o Ministério da Defesa, com a SEDUC, a SEMEC, né? Então, os professores interessados em fazer o mestrado em ciências ambientais, um mestrado multidisciplinar, poderiam, né, proceder à seleção. A seleção era a apresentação do projeto, aí o envio do projeto, a seleção, e depois nós íamos conversar lá com os professores da universidade, né? Então, aí foram selecionados 25 professores, eu tive a sorte, né, de ser selecionada. É uma instituição, é uma instituição do município de Taubaté, mas é um curso pago, né? A Universidade de Taubaté você tem que pagar, tanto para graduação, pós-graduação e tal. Então, eu me lembro que, na época, como especialista, era tipo assim, eu ganhava R$ 3.500 e as mensalidades eram R$ 2.150 por mês, entendeu? Então, era um negócio assim, o que sobrava era para pagar as contas, os boletos, né? Eu tenho um filho, né? Então a situação não era. Mas é assim, eu pensava, eu vou adquirir conhecimento, eu vou me tornar mestre. Nossa, era um sonho ser uma mestra, imagina. E vou melhorar meu salário. Ter esse incentivo aí foi, acho que 50% ou 60% da situação. Aí tá, eu passei tudo mais e decidi pesquisar sobre o Islã, né? Foi assim, foi bem difícil porque eu nunca tinha feito um trabalho, uma pesquisa científica, eu nunca tinha produzido algo, né? Eu cheguei a produzir pequenos artigos na especialização, mas era coisa pouca, nada assim de um porte. Nem TCC eu fiz, né? E aí, até eu chegar ao meu tema, ao meu objeto de pesquisa, foi difícil, sabe? Nesse sentido, eu tive a ajuda de 2 professores, a minha orientadora, que é a professora Maria Dolores Alves Coco, que é arquiteta, e que aceitou, né, ela disse assim para mim, olha, não conheço nada sobre o Islã, mas vamos aprender juntas. Então, ela teve essa disponibilidade, né, de e um outro professor, que eu não me lembro, recordo agora o nome, que eles sugeriu o espaço territorial, né, onde eu iria fazer, onde eu iria olhar para... Porque, deixa eu explicar, a minha pesquisa de mestrado em ciências ambientais, ela é o seguinte, eu investiguei, e detalhe, é um trabalho pioneiro no Brasil, né? Ninguém nunca tinha feito isso, tanto é que o meu trabalho foi muito bem recebido pelos professores nas 2 bancas, né, de qualificação de defesa, porque, como ninguém tinha escrito ainda nada sobre isso, é como se eu tivesse escrito uma tese, porque, né, apesar de ser uma dissertação. Então, o que eu pesquisei? Dentro da área das ciências ambientais envolvendo a arquitetura, a gente tem uma coisa que são os estudos a respeito do conforto ambiental, né? Então, por exemplo, quando você projeta uma casa, um espaço, ou mesmo quando você projeta uma cidade, você tem que pensar no conforto ambiental de quem vai viver ali, né? E esse conforto, por exemplo, é o conforto térmico, não é? Ou muito calor, ou muito frio, procurar ajustar. O conforto lumínico, que é o conforto visual, a entrada de luz ou pouca luz. Então, eu pesquisei o conforto térmico e lumínico na arquitetura e no urbanismo árabe-islâmico. Então, eu levantei toda a história de vários elementos arquitetônicos que promovem um conforto térmico e lumínico, né, no norte da África, no Oriente Médio, como isso chegou na Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, porque os muçulmanos dominaram a Península Ibérica por 800 anos, e Portugal 600 e Espanha 800.
e como isso foi incorporado na cultura do construir portuguesa, e como isso chegou ao Brasil e foi aplicado no Brasil. Então, eu fiz todo esse levantamento, toda essa pesquisa, não é? Até chegar aos resquícios, aos vestígios dessa influência árabe-islâmica no semiárido brasileiro. E aí eu trabalhei com 2 cidades, uma no interior do Ceará e outra no interior do Piauí. Agora, um detalhe interessante. Eu tive a oportunidade, antes eu tinha morado no Egito, né, e eu tive a oportunidade de ir ao Egito, né, durante o mestrado, de tirar fotos desses elementos arquitetônicos em casas da cidade do Cairo, da parte antiga da cidade do Cairo. São casas que estão abertas à visitação e tudo mais. Mas os elementos arquitetônicos no semiárido, nessas 2 cidades, que é Oeiras e Icó, eu não pude viajar para lá. Então, eu usei fotos de trabalhos de pessoas que pesquisaram nessas 2 cidades. Então, olha a loucura. Estou aqui em Belém. Uma foto de fotografia. Eu poderia, entre aspas, né, foi mais fácil eu ir no Cairo do que eu ir em Icó, que é no interior do Ceará, e Oeiras, que é no interior do Maranhão, do Piauí, que inclusive foi a primeira capital do Piauí. Olha como é uma loucura, né? E aí eu concluí, então, né, o meu mestrado em Ciências Ambientais. Eu quis dar prosseguimento, mas lá na Universidade de Taubaté ainda não existe o doutorado em Ciências Ambientais. E aí eu fui procurar outros mestrados, o doutorado, outros programas de pós-graduação por aí e tudo mais, e os particulares eram muito caros, né, as instituições particulares, e os públicos eram muito voltados para a área das ciências biológicas, das ciências exatas, né? Então, inclusive, o da Universidade Federal da Bahia, que era esse, eu amei, porque tinha uma linha de pesquisa sobre história do urbanismo, e lá, na época, eles só aceitavam arquitetos, e eu não tenho graduação em arquitetura, né? Então, aí eu pensei, morri aqui, concluí em 2012, né? Defendi em novembro de 2012, pensei, morri aqui, não vou mais fazer doutorado. Aí meu salário aumentou, né? Dobrou meu salário, então valeu o investimento, né? Em um ano eu tive, né, tipo assim, a reposição das perdas, né? Estudar, investir não quer perda, né? Mas eu tinha uma amiga, a professora Rosiane Gonçalves, que é antropóloga, é cientista social, professora de sociologia lá no Rio Barros, uma grande amiga, que ela sempre me incentivava, sabe? Heloísa, faz doutorado, faz lá em ciências sociais, que ainda era ciências sociais, né? Ela é dessa época. O doutorado dela, ela fez, não foi lá, acho que foi no NAIA, foi em outro programa. Aí tá, ela sempre me incentivando, porque eu sempre gostei também de antropologia, de estudar outras culturas e entender a cabeça, né? Como é que funciona, como é que cada cultura produz uma cabeça diferente, né? E a gente tinha altos papos e tudo e tal. Aí ela me incentivou tanto. Quando foi em 2014, no primeiro semestre de 2014, ela disse assim, olha, está aberta a inscrição lá para ciências sociais, para antropologia, porque ela dizia assim, faz antropologia da religião, continua pesquisando sobre o Islã, mas dentro da antropologia da religião. Aí eu disse para ela, mas, Rose, eu não conheço ninguém lá dentro. Não, mas tem o professor Heraldo, ele é maravilhoso, é um doce de pessoa. O professor Samuel Sá foi da banca dela no mestrado, foi professor dela, né? Aí ela falava muito deles, aí eu, assim, né? Sabe quando você quer
a pessoa assim insiste, você não quer dizer não na cara da pessoa e você fica assim bromando. Mas olha, eu acabei, né? Ou eu perdi a amiga, ou eu me inscrevia, né? Aí ela disse assim: olha, tá aqui, achei o endereço do professor Heraldo. Então faz o seguinte. Minto, ainda não tinha aberto as inscrições, não. Não tinha aberto as inscrições. Vou dizer por quê. Eu até confundi, porque o professor Heraldo depois falou uma coisa muito importante. Aí vi lá o endereço, o e-mail do professor Heraldo, né? Aí mandei um e-mail para ele, me apresentando, dizendo quem eu era, o que eu queria pesquisar, não é? O que eu queria pesquisar? Eu queria pesquisar o que leva mulheres como eu, sei lá, outras mulheres, mas que vivem na mesma sociedade ou numa cultura semelhante, ou sociedades semelhantes, vamos dizer assim, do Ocidente, com muitas aspas, né? O que leva essas mulheres a se converterem ao Islã, que, principalmente a partir dos atentados do 11 de setembro, né, passou a ser demonizado pela mídia e tudo mais. Porque eu sou uma muçulmana convertida, eu me converti em 2007, né? E aí eu queria pesquisar sobre isso, entender melhor esse fenômeno pelo qual eu tinha passado, e eu tinha várias conhecidas e amigas que também eram convertidas, e a gente passava por problemas semelhantes, como rejeição na família, graças a Deus tudo foi resolvido, a questão dos vizinhos, dos colegas de trabalho, né, olharem a gente diferente. Então, eu queria entender como é o processo de conversão, né, que é um fenômeno que é interno, mas principalmente pelo fato de algumas mulheres convertidas ao Islã decidirem usar, né, o hijab no seu cotidiano, no dia a dia, elas são estigmatizadas muitas vezes, né, por usar o véu. Porque, por exemplo, eu poderia ter me convertido ao Islã e decidido, não vou usar o véu, pelo menos não por enquanto e tal, daqui uns 10, 15 anos, sei lá. Mas eu me converti e comecei a usar logo o véu. E então eu queria entender esse fenômeno, né, as consequências disso também, né, no meio familiar, tudo mais. E aí ainda estava assim, não estava assim tão alinhavado como estou falando agora, assim, embora esteja falando de maneira bem geral ainda, né? Mas aí foi mais ou menos isso. Aí eu mandei um e-mail para o professor Heraldo, né? Aí no dia seguinte, nada. 2 dias depois, nada. Eu pensei assim, pô, quem sou eu, né? O professor Heraldo vai me responder o e-mail? Leila, 5 dias depois, estava lá um e-mail do professor Heraldo, pedindo desculpas até pela demora em responder, dizendo que eu pedi para conversar com ele, né, com o objetivo, né, de se eu passar na seleção, que eu ia me inscrever ainda, né? Aí tá, aí eu me lembro, ele marcou, era quarta-feira, 9h30 da manhã, eu cheguei lá, peguei um Alcorão, embrulhei, que eu ia dar de presente para ele, né? Tudo mais, e cheguei lá, fui lá para cima, né, no laboratório de antropologia. Ai, gente, está dando uma saudade daquilo ali agora. Aí fiquei sentadinha ali, aí quando deu umas 9h20, chegou o professor Heraldo, né? Aí me apresentei, ele, vamos aqui à minha sala. Aí eu me lembro que a primeira coisa que eu vi quando ele abriu a sala foi a foto de uma gata. Não sei se tu te lembras, uma gata. Aí eu falei, olha que gata linda. Ele disse que era da filha dele, não sei se era da Márcia. Essa gata teve, acho que, câncer na boca, na garganta, que ele alimentava a gatinha e tudo que ela faleceu. Aí a gente começou a conversar sobre gato. Melhor assunto.
Melhor assunto para quebrar o gelo. A gente começou a conversar sobre gato. Aí eu olhei, olhava ali ao redor da sala, aquela sala cheia de livros, aquele cheiro peculiar, né, de livro Sim. antigo. Gente, eu amo isso tudo, né? Essa geração mais jovem não sabe o que é isso, né? Às vezes está só com o livro em PDF. Aí a gente conversou. Nossa, acho que eu saí de lá 11 da manhã, olha. Ele me pediu desculpas, dizendo que realmente ele tinha uma reunião, né? Senão a gente ia, acho que, conversar até a hora do almoço. Aí ele disse assim no final: Olha, eu aceito ser o seu orientador caso você passe na seleção. E ele ainda ressaltou uma coisa, que foi ainda bem que eu o procurei naquele momento, porque o processo de seleção ainda não tinha iniciado, porque se tivesse iniciado, ele nunca teria aquela conversa comigo, entendeu? Ah, gente, o Seraldo nota 1000, né? Aí eu saí de lá numa felicidade, Leila. Imagina, né? Ser recebida pelo professor Heraldo, assim, de prima. Raimundo Heraldo Maués, não é brincadeira. E depois que eu conheci a professora Maria Angélica Mota Maués, Mota com 2 T's, detalhe, né? E o Aí eu me IFE, apaixonei. Mota, Ah, IFE, e o Maués. IFE, isso, eu pensei, mas não falei. E o IFE, entre Mota e Maués. E eu sou apaixonada por esse casal, né? Que me acolheram, ela é minha co-orientadora e presidiu a minha banca, né, de defesa. E aí eu fui fazer a seleção, né? Detalhe, eu fui da, olha como Deus é bom, né? Eu fui da última turma que não tinha prova escrita. A turma da Avelina, da Shirley, já teve que fazer a prova Foi, elas escrita. tiveram que fazer. Pois é, por isso que eu digo, são muito inteligentes aquelas meninas, né? Então, a minha turma, a nossa seleção era o pré-projeto, né? Confere aí comigo. Nós fizemos pré-projeto. Projeto, a prova de língua estrangeira. Isso aí foi a última, né? A prova de títulos e a prova de proficiência. Eu Sim. ainda A consegui aproveitar. entrevista, E a entrevista, eu acho que a última era a proficiência, né? Ou era a entrevista? a entrevista era a última. Entrevista, né? Sabe quem me entrevistou? Uhum. Professora Carmen. Foi? Foi. Que colocou contra a parede. Olha, pelo contrário. Professora Carmen, eu fui aluna dela em teoria antropológica, amei. A professora Carmen é uma pessoa exigente, É, né? Uma mas muito professora boa. rigorosa, mas justa, maravilhosa. Uhum. Sabes que eu fui colega da Carmen na graduação? Foi mesmo. Nós somos na mesma época. Quando eu olhei para aquela senhora, já era uma senhora, né? Devia ter seus 49, 50 anos, que nem eu, tinha 49, né? Quando eu olhei para a Carmen, eu me lembro dela, magrinha, pequenininha, andando pelos corredores ali do bloco B, bloco C. Eu acho até que nós fizemos ciência política com a professora Luzia no Álvares, lá no que a gente fazia Ciência Política 1, quando eu li O Príncipe, a professora Luzia, ela foi minha professora. E eu acho que ela fazia ciências sociais, eu fazia história, então a gente ficava ali por perto. Eu me lembro da Carmen andando por lá, mas depois, logicamente, eu não. Até hoje eu me refiro a ela não como Carmen, estou falando Carmen porque eu estou me recordando da época da graduação, mas eu só chamo até hoje, quando eu penso nela, eu penso como professora Carmen, que ela era doutora e tudo mais e tal, né? E eu estava lá embaixo na cadeia alimentar, né? E ela lá no topo, né? Pô, quem sou eu, né? Pois é. Aí, aí eu fui passando na seleção, né, e tudo mais, e eu, meu Deus do céu, passei. Eu tive
ajuda dessa minha amiga, Rosiane Gonçalves, tive a ajuda também da professora Franci Rose Campos Barbosa, para fazer meu pré-projeto. Ela me enviou por e-mail um roteiro, não é? E aí eu fui seguindo aquele roteiro, porque tinham né, muitas ideias, muitas coisas, né, tem aquela, vamos dizer, aquela espinha dorsal básica, né? Mas tem gente, você precisa fazer isso, aquilo outro. E eu fiz o meu mestrado em ciências ambientais. Então, a gente basicamente a introdução, né, a justificativa, e tem a parte do materiais e métodos, ou seja, é um projeto, eu ia construir um projeto para o doutorado em sociologia e antropologia, com ênfase em antropologia da religião. A gente não vai trabalhar materiais e métodos, não é isso, não é? Eu nem sabia o que era etnografia, eu tinha uma ideia, assim, vaga do que era, né? Então, eu precisava de um roteiro, entender a parte da metodológica e tudo mais, e aí eu fiz várias versões, acho que umas 17 versões, a 17ª eu enviei, né? E, passei, graças a Deus. Mas eu não tive ajuda, assim, de alguém pegar na minha mão e ir fazendo, né? Eu também não faria isso, fere os meus princípios religiosos, né? E aí eu fui passando, aí chegou a prova da proficiência. Com a prova da proficiência, eu consegui aproveitar o inglês, a proficiência do inglês, né? Porque tinha duração de 5 anos na época, agora são 2. E eu fui fazer a prova do francês. Eu estudei francês na 5ª e na 6ª série. Naquela época que a gente estudava no Estado, né? 5ª e 6ª era francês, 7ª e 8ª era inglês. Aí tá, estudei, fiz várias provas, prova da USP, prova não sei o quê. Aí eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou passar numa prova de proficiência em francês? Como? Eu peguei uma prova da USP para fazer, uma prova que o candidato tinha que levar 4 horas, eu levei 3 dias. Derrei um monte de questão. Então, mas como eu vou fazer isso? Aí eu paguei uma professora que me deu mais aulas de inglês, de francês instrumental, né? Pouca coisa, porque também o dinheiro não dá. E haja fazer prova, né? Aí ela me deu uma dica legal. Ela disse assim: olha, leva dois dicionários e coloca as letrinhas. Prega assim a letrinha A, B, C, D, porque aí tu já abre direto na letra, né? Aí beleza, aí fui fazer a prova. Aí tá, tinha um texto do Durkheim para ler. Quem estava lá de fiscal na prova, a professora Denise Cardoso. Quando eu olhei para a Denise, me lembrei que eu fui colega dela do Colégio Marista em 94. E aí foi na época que ela passou no concurso da Federal, deixou o Marista e foi para a Federal, né? Mas nunca me referi a ela como Denise, sempre professora Denise, que eu tenho um respeito muito grande, sabe? Esse povo todo. Aí tá, ela estava lá, né? Aí eu peguei, gente, sabe, quando eu li Durkheim, em Introdução à Sociologia, no primeiro semestre de 1985, eu não lembro mais nada do Durkheim. E eram 4 perguntas, né? Eu fiz a primeira pergunta, começou às 2 horas, como deu 4h05, eu terminei a primeira pergunta, ainda tinha mais 3. E agora, como é que eu faço? Estou lascada. Me deu um branco, pum, pagou tudo. Eu vi uma tela branca dentro assim. Aí depois eu entrei num funil, aí eu caí lá embaixo. Sabe aquela sensação que você despenca, às vezes você está sonhando que está voando e você cai. Aí eu caí ali eu me senti assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 49 anos. Preciso passar por isso. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu virei para o lado, peguei um livrinho de orações, fiz uma oração para me acalmar. Aí eu
liguei, bati o fio, como dizia antigamente, para Deus, né? Pedi a Deus assim, meu Deus, se for da tua vontade que eu passe, já cheguei até aqui, te peço, né? Porque não é só por mim. Eu iria estudar, produzir conhecimento, ia ter um aumento de salário, eu seria a primeira doutora na família, né? Caso eu concluísse, você tinha um monte de coisa que passou pela minha cabeça. Ser exemplo para o meu filho, para meus sobrinhos, para minha irmã, para as pessoas, para elas, olha, se eu estou aqui aos 49 anos estudando, você que tem 20 e pouco, 19, você pode. Tudo isso pesou, eu fiz uma oração, pedi a Deus para me ajudar. E aí eu apaguei de vez. Eu me lembro que a minha primeira memória foi 5:50, eu tinha feito todas as 4 questões. Aí eu me levantei no papel ao massa, entreguei para a professora Denise e fui-me embora. Aí liguei para minha mãe, mora em São Paulo, falei, mãe, estou lascada, se eu tirar 4 é muito. Aí ela, papo de mãe, minha filha, se for da vontade de Deus e tudo mais e tal. Aí tá bom. Cheguei em casa, certeza que eu ia reprovar. Aí o resultado ia sair 11 de dezembro, uma coisa assim. E uma amiga me falou, uma amiga no trabalho, a professora Rosa Cláudia, que é doutora em História, muito competente, ela disse assim, olha, às vezes o resultado da seleção sai antes do dia. Parece que ela estava adivinhando. Quando eu cheguei em casa, eu liguei o computador, Leila, meu nome estava lá, na lista de aprovados. Eu ria e chorava. Foi um momento tão feliz na minha vida. Eu não sabia o que me esperava ainda, né, pela frente. Que fazer um doutorado é roça, né? E aí eu fiquei tão feliz, eu fiquei mais feliz do que quando eu passei em História na graduação. Muito mais feliz. Nossa, eu liguei para minha mãe, depois que eu liguei para o meu marido, eu liguei para o meu filho, fui ligando para todo mundo, passei. Aí tá. Aí depois começamos as disciplinas e tudo. Aí eu conheci a Rosângela, nossa querida secretária lá do PPGSA. Aí um dia eu subi lá na secretaria e fui perguntar se ela tinha a minha nota, que eu queria saber quanto eu tirei na entrevista e tudo mais, na proficiência, porque eu não sei como é agora, mas antes, na minha turma, eles divulgavam o resultado, não era por ordem de classificação, era por ordem alfabética, então a gente nem sabia a nota que tinha tirado. Ela falou assim para mim, olha, eu só tenho a nota da prova de proficiência. Aí tá, aí eu fui ver lá, Leila, eu tirei 9,75 na prova de proficiência. Eu fui a maior nota, tanto em francês como em inglês. Depois eu descobri que, por causa dessa proficiência, eu não tirei segundo lugar, só perdi para o Breno, que o Breno, desde a pré-escola, ele estuda ciências sociais, né? Eu brinco com ele, desde a pré-escola, ele só não foi parido por 2 cientistas sociais, mas desde a pré-escola até o doutorado, né, na área da antropologia. Eu gosto muito do Breno, que é professor lá do IFPA, o Breno Alencar. Eu fiquei muito feliz. Então, eu estou dizendo essas coisas não é para contar vantagem, é para dizer o seguinte, que eu sozinha, eu não conseguiria isso. Então, aqui é a Heloísa Muçulmana que está falando, né? Então, eu creio firmemente em Deus e eu acho acho não, né? Tenho certeza, é minha certeza, né? Cada um tem a sua certeza. Minha certeza de que eu consegui entrar no curso de antropologia, no doutorado em antropologia, porque era da vontade de Deus que eu entrasse lá, que eu conhecesse pessoas como você. Tu não sabes, mas a primeira vez que eu entrei ali na universidade, agora como estudante, né, como doutoranda, ai, eu acho ela tão linda. É linda essa palavra, doutoranda. Ah, lindo. E quando eu entrei lá no auditório, não me lembro qual foi o auditório, mas não era lá, eu acho que de humanas, e que nós fomos para aquela primeira reunião de acolhida. A primeira pessoa que eu vi foi você, a segunda foi o Milton. Foi?
É. Aí eu pensava, eu olhava para vocês, tu estava séria, né? Porque no teu normal tu tá sempre séria, né? Aí eu olhava assim, tu estava lá na mesa, lá no alto, assim, né? Na mesa, e eu lá no fundo, no auditório, e o Miltinho estava falando e tudo mais. Eu achava que vocês já eram professores lá dentro do curso. Depois é que eu fiquei sabendo que vocês eram doutorandos. Eu tinha o maior respeito por vocês, eu olhava A assim, gente nossa. estava fazendo lá, mano, a gente estava só enchendo o saco mesmo. Não, era tipo assim, de acolhida, né? Mas foram poucos alunos do doutorado e do mestrado, né? Em sociologia e antropologia, né? E aí eu me lembro que o Miltinho, tu falaste sobre o Visagem, né? O Miltinho falou algumas coisas sobre o curso, sobre ele falou assim, deu algumas informações para a gente. Aí eu me lembro que alguém da parte administrativa, alguém falou sobre a questão da secretaria, dos documentos que a gente precisaria levar para fazer a matrícula, efetivar a questão das disciplinas. Por exemplo, no meu caso, como eu não vinha do mestrado em ciências sociais, ou em sociologia e antropologia, melhor dizendo, eu teria que cursar outras disciplinas, além das do doutorado, né? Eu deveria cursar disciplinas do mestrado, como teoria antropológica 1, porque eu era da antropologia, quem era da sociologia ia para a teoria sociológica 1, mas uma outra que deu um branco agora. Eu só sei que eram umas 2 disciplinas que a gente tinha que fazer, uma num semestre, uma em outro. E eu acabei até fazendo uma disciplina a mais, ou seja, no todo eu fiz 6 disciplinas no doutorado. Eu levei 1 ano e meio fazendo as disciplinas, que tinha, por exemplo, eu fiz com a professora Edna Alencar, escrita etnográfica, nossa, maravilhoso. Com a professora Denise eu fiz estudo de gênero. Quer dizer, eram disciplinas que não eram obrigatórias, né? Mas eu quis fazer por causa da minha tese, né? Para me preparar para a minha tese, né? E aí, por fazer disciplinas do mestrado, eu tive a bênção de conhecer muita gente do mestrado naquela época, alguns que até já estão no doutorado, graças a Deus, como o Amadeu, por exemplo, que eu amo de paixão. Nossa, eu me lembro, ele fazia altas comidas para as nossas festinhas. E muita gente eu conheci ali. Aí fui aluna da professora Voiner, que é uma pessoa maravilhosa, da professora Violeta, que o segundo nome é impronunciável, Loureiro, né, esposa do nosso grande poeta Paz Loureiro, né? Então foi assim a época que eu participei do PPGSA foi maravilhosa. Eu fui muito bem acolhida por todos, muito bacana. Tenho muita saudade. Cada dia que eu ia ali, nossa, eu aprendia tanta coisa. Era um mundo novo. Era como se eu tivesse, sei lá, não sei, era uma coisa assim, para mim era fantástico. Conhecer, estudar, ler sobre antropologia, sobre epistemologia, a primeira disciplina que a gente faz das ciências humanas, depois me embrenhar pela antropologia em geral, antropologia da religião e tudo mais, sabe? Foi uma coisa assim muito maravilhosa para mim, tenho muita saudade daquela época. E a principal memória que eu tenho era de ser acolhida. Eu não sei, na realidade, o que as pessoas pensavam de mim, mas me tratavam muito bem. E eu achei que talvez eu fosse, assim, acho que as pessoas me olhassem meio estranho, porque eu sou muçulmana, uso véu. Eu tive medo das pessoas pensarem assim, essa aí deve ser fundamentalista, extremamente conservadora, né? A gente não pode falar um palavrão na frente dela, ela vai falar isso, aquilo. Não, tudo
Pô, gente, tu acho que tu já me conhece, sabe mais ou menos como é meu jeito, né? E falo pra caramba, né? Isso aqui, gente, é o seguinte, é o meu Mas, discurso para a posteridade. e muito bacana conhecer tua trajetória, olha. Todo mundo vai conhecer agora, isso é muito legal. Gosto muito dessas coisas de história de vida, assim, conhecer as trajetórias. Isso faz a gente entender muita coisa, né? É, Faz a gente querer continuar, assim, fazendo, sabe? Dá força para a gente continuar, assim. E também incentiva, né? Incentiva quem está tentando desistir a não desistir. Continuar. é esse o meu objetivo, sabe? Eu sempre tenho uma palavra amiga para quem pensa em desistir, para quem acha que não é capaz. Pois é muito importante. E contar as trajetórias que já deram certo e que estão e que continuam, né? As pessoas continuam na luta, tu continua na luta e continua estudando o que eu sei, fazendo 1000 cursos. E isso é muito bacana, sabe, Luísa? E é só o nosso primeiro passo, assim, dentro do Instituto, assim, a gente pretende fazer outras coisas, fazer outros cursos, fazer outras aulas, outras palestras, né, outros eventos, Pode contar comigo. publicar livros e muitos livros e tal, É, justamente para a gente distribuir conhecimento, né, para a gente poder eu acho que levar à frente. eu acho que especialmente nós que somos crias do PPGSA, da antropologia, nós somos assim, nós fazemos parte, Leila, eu e você, tu sabes disso, né, de uma minoria na sociedade brasileira, mulheres que são doutoras, Sim, né, que são da periferia, eu me lembro do professor Heraldo falando da posição que nós aqui do norte temos na academia, né? sim, o fato da gente ser mulher, a gente já sofre. Ah, pois é, ainda somos, Discriminações. ainda tem Aí a isso, gente é mulher do norte, né? né? Da periferia do país. Aí a gente é colônia da colônia da colônia da A colônia, colônia né? da colônia, pois é. E Aí a aí, gente sofre eu acho que a gente discriminação tem por a todos os obrigação, lados. sim, a nossa obrigação é compartilhar conhecimento, Sim, compartilhar conhecimento. E o trabalho que tu fazes, assim, eu acho assim, poxa, muito bonito, sinceramente. obrigada. Eu nunca tive, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de dizer, né? Agora, como vai ficar gravado para a posteridade, então eu vou dizer, olha, gente, essa Leila aí é nossa. Eu não vou falar a palavra FODA, mas porque, né, não vão olhar assim, pô, não falando um negócio desse, né? Mas essa menina é isso aí, né? Essa menina é fi. Pois é, Obrigada, Luísa. pois é, tu fazes tanta coisa, gente do céu, e o Instituto, juntando tudo, né? A editora, aí tu promoves esses encontros, aí tu tá sempre disponível, ou qualquer arte, qualquer coisa assim, vai lá, lê e faz, sabe? Na revista Visagem, no nosso grupo lá de seminários, né, da professora Angélica. Aí tu produzes calendário, tanta coisa bacana tu já fizeste assim para gente. Olha, põe aí na lista o calendário 2023, já estou esperando, tá? Ah, sim, vou começar. E tanta coisa bacana, assim, sabe? Eu acho muito legal. E as coisas que você faz, aí faz bazar aí na tua casa, e movimenta as mulheres tanto da academia quanto da periferia. Eu acho muito legal esse teu trânsito, né? Esse teu trânsito. Tu vais da academia à periferia, mulheres negras, mulheres cis e trans. Ainda tem esse detalhe, né? Deixa eu falar uma particularidade aqui, não sei se vai entrar aí na gravação, depois tu decides. Mas, por exemplo,
tudo envolve a questão do corpo, né? De como as pessoas olham para o corpo da mulher, e decidem o que é normal e o que não é normal, certo? Então, quando você vê uma travesti na rua, por exemplo, ou quando você vê uma mulher trans, eu não sei exatamente as definições técnicas, mas eu classifico travesti como aquele ser humano que nasceu do sexo biológico masculino, mas que se sente mulher, que se comporta, se veste como mulher, não é? Porque se sente mulher, mas ainda tem os seus órgãos genitais masculinos, vamos dizer assim, né? Que não tem recursos, por exemplo, para fazer um tratamento hormonal, para fazer uma cirurgia, não é? Para implante de silicone nos seios, para transformar ali tudo mais, um sexual feminino, tudo mais. E nós temos as mulheres trans, que muitas vezes, né, corta essa parte aí. Vamos Não, mas é voltar. por aí, o caminho é esse, É por aí. sabe? Porque É uma possibilidade de definição. as definições, elas mudam muito, muito rapidamente. Sim, Quando você está nessa área de estudo de gênero, por exemplo, coisas que você estudou há 5 anos atrás já não são mais, entendeu? Então, desatualizado. como eu não sou da área, eu não trabalho com gênero, eu trabalhei com mulheres, é diferente, né, de você trabalhar com gênero. Então, na minha cabeça, às vezes, as pessoas podem ouvir dizer, bem, não é bem isso que você está dizendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que questão do corpo, né? Então, eu acho que vai chegar um tempo em que as mulheres trans e as mulheres cis não vai ter mais vão ser mulheres, né? Você não vai ter mais essa categorização, né? Trans e cis. Daqui a um tempo, com mais tecnologia, com mais discussão na sociedade, eu acho que não vai ver tanta, né, essa divisão que há. Agora, por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando eu decidi usar o hijab, que eu decidi me cobrir, inclusive a minha cabeça, e deixar à mostra apenas o meu rosto e minhas mãos, não por uma imposição da religião, não por uma imposição de marido, porque quando eu me tornei muçulmana, nem casada eu era, né? Mas foi uma escolha minha, é uma forma que eu acreditei e acredito que eu estou servindo a Deus, eu estou demonstrando a minha fé, a minha religiosidade, tá? Então, eu escolhi me vestir assim, e como esse modo de vestir não é tão comum, principalmente aqui no norte, né, onde nós temos pouquíssimos muçulmanos e muçulmanas, então eu estou na categoria dos anormais. Estás entendendo? Entre aspas, muitas aspas, os anormais, né? Aquilo que não é convencional, aquilo que não é comum. Então, eu sofro preconceito, inclusive esse preconceito tem nome, é hijabofobia. Eu e meu filho publicamos um artigo agora em julho na revista Caderno Quatro Campos falando sobre isso, né? E hijabofobia, porque tem a islamofobia, que é a aversão, tudo, né, aos muçulmanos, muçulmanas é tudo que, né, envolve, né, esse universo do Islã. Existe a islamofobia de gênero, que atinge homens e mulheres muçulmanos e árabes. Sim, ainda tem a questão da xenofobia, que é outra história, né? Que é um árabe, ele pode ser cristão, judeu, muçulmano, ateu, tanto faz, tá? Sim, aí voltando, tem a islamofobia de gênero,
tá? E dentro da islamofobia de gênero existe a hijabofobia, que ela atinge as mulheres muçulmanas, nascidas em famílias muçulmanas ou convertidas ao Islã, que decidem usar e que passam a usar o hijab no seu dia a dia. Porque as mulheres muçulmanas que não usam véu, não usam hijab, elas também, muitas delas, são vítimas de islamofobia. Quando descobrem que aquela mulher, por exemplo, ela usa cabelo solto, né? Mas descobrem que ela é muçulmana. Aí ela sofre islamofobia. Mas a mulher que usa o hijab, ela sofre, assim, geralmente ela sofre mais preconceito, ela experiencia mais consequências negativas, ataques, inclusive ataques físicos, ataques verbais, né? Só uma dica aqui para quem gosta de podcast. Sabe aquele... ele é até professor, ele é doutor em desenho gráfico, mestre em ciências da religião, eu esqueci o nome dele agora, que fez um podcast sobre o caso Evandro, que virou até série na Globoplay. Ele tem um site, né, onde tem os podcasts dele, né? Ele tem várias séries, é o chamado Projeto Humanos, que o último agora é sobre aqueles casos de emasculação em Altamira, entre os anos 80 e 90, que até a nossa colega, a Avelina, que é jornalista, né, ela fez a cobertura do julgamento, que foi no início dos anos 2000, né? Então, é um podcast que ainda está, né? Ainda não foi concluído, já tem 16 episódios, aí ele parou, né? Para poder fazer a segunda parte, mais pesquisa. E o anterior a esse é o caso Evandro. E o anterior ao caso Evandro é um conjunto de conversas, né? De podcasts falando sobre envolvendo muçulmanos, não muçulmanos, no conflito da Síria, e como é ser muçulmano no Brasil, e como foi a experiência de alguns brasileiros no Oriente Médio e tudo mais. Esse podcast é O Coração do Mundo, muito bonito. E os 3 primeiros episódios desse podcast tratam de como é uma experiência de uma mulher muçulmana que é convertida no Brasil e que sofre de hijabofobia. Embora essa palavra não apareça, né, mas a história começa porque uma moça chamada Zara, né, ela foi apedrejada em Curitiba, também, e outras mulheres também em Curitiba estavam sofrendo com violência na rua, e elas pertencem à comunidade muçulmana xiita, lá em Curitiba, e aí essa história toda acabou caindo nos ouvidos de um jornalista muçulmano, né, em Curitiba, e aí os jornais começaram a publicar reportagens sobre isso, sobre essa islamofobia. E isso repercutindo, né? Essas situações, inclusive, motivaram a professora Franci Rose Campos Barbosa, que é professora de antropologia do Departamento de Psicologia da USP, a fazer uma pesquisa sobre isso. E ela chegou a essa conclusão, né? A pesquisa ainda não está finalizada, mas na primeira eu participei dessa pesquisa como voluntária, respondi questionário e tudo mais, eu e muitas outras pessoas, e aí ela fez uma primeira devolução, né, nos primeiros resultados, né, antes de fechar, mas ela nos deu um panorama, e ela falou isso, que quem mais sofre no Brasil são as mulheres que usam hijab, e existe um nome para isso,
né, que já circula nos meios acadêmicos há alguns anos, que é a hijabofobia. É isso. Então, isso aí já é... Eu já, assim, já tinha percebido isso na minha tese. Então, na minha tese não aparece a expressão hijabofobia, esse termo particular, mas aparece islamofobia. Porque, para quem não sabe, a minha tese eu pesquisei a conversão de mulheres ao Islã, mulheres angolanas, que vivem na província de Luanda, que é onde fica o município de Luanda, que é a capital do país, né? Então, eu fiz minha pesquisa lá, entre mulheres da comunidade de várias mesquitas, né? Mas é assim, elas se visitam, né? Uma sexta vão numa mesquita, às vezes na outra sexta vão em outra, participam de várias atividades. Eu tive a oportunidade de relacionar com muitas dessas mulheres, até mesmo porque meu marido estava, na época, trabalhando em Angola. Então, durante as férias do início e do meio do ano, eu viajava para Angola, né? Então já conhecia, eu já era considerada membro lá da comunidade da Mesquita Salã, por conta do meu marido, que frequentava lá, né? E aí, quando eu decidi fazer a pesquisa de doutorado, eu pensei em fazer a pesquisa aqui no Pará e lá em Luanda, na província de Luanda, né? Mas depois, já no final do primeiro ano de curso, eu percebi que, se eu fizesse isso, eu estaria construindo 3 teses. Uma para, né, pesquisar e analisar a conversão das mulheres aqui, outra lá, em Luanda, e depois um estudo comparado entre as duas realidades. Eu não tinha condições, não tinha tempo para isso. A gente tem 4 Agora, anos. Né? Oi? agora dá tempo de fazer. Mas faltam recursos, né? Porque meu marido agora, desde 2018, ele está fixo aqui em Belém, tá? Veio para o Brasil, ele está até tirando a nacionalidade brasileira. Bacana. Então, se eu for para lá, pois é, se eu for para lá, onde eu vou ficar, né? Tem que pagar hotel, e lá tudo é muito caro, né? Uma das cidades mais caras do mundo, tem a questão do Covid, tudo isso, né? Então, aí eu acho que eu nunca mais vou voltar para lá. Só Deus sabe, né? A vontade é grande. Inclusive, eu já recebi uma pesquisa, ou melhor, já recebi o convite de uma grande amiga e uma ideia para fazer uma pesquisa com problema de saúde mental. Eu sou bipolar. Acho que eu estou na mania, por isso que estou falando muito. Mas eu sou uma bipolar que saiu do armário já há muitos anos. Desde que eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, eu nunca escondi que eu era bipolar, sabe? Pelo contrário, eu sempre converso com as pessoas sobre saúde mental, o quanto é importante a gente procurar ajuda, né? A gente não negar aquela história, não, isso aí é coisa, sei lá, isso aí é frescura, isso aí é besteira, ou então, ah, é que nem quando a pessoa tem câncer, né? Fulano, mas não fala que fulano tem câncer, porque essa palavra é tão pesada. Diz que é CA, diz que fulano. Né? Então, tem todas essas questões aí envolvendo isso. E eu tomo meu remédio todo dia. Desde dezembro de 2008, eu tomo minha quetiapina todas as noites antes de dormir, por isso eu durmo. A minha psiquiatra, ela me disse para eu não fazer mestrado nem doutorado, ela me proibiu, mas eu disse assim, deixa eu só começar, se eu entrar em crise eu paro, eu abandono, mas graças a Deus eu consegui. Por quê? Porque eu tive esse equilíbrio e tal, mas houve momentos em que eu pirei na batatinha, aí eu tive que parar para poder me recompor para concluir. É isso. É isso? Vai ter que cortar muita coisa aí, né? De nada, não precisa 15 cortar nada. Não, tem que cortar, assim, eu falei muita coisa. Vamos fazer uma censura depois. Aquela parte lá do FODA tem que cortar, tá bom? Coisas importantes.
Coisas importantes. A parte do FODA tem que cortar, inclusive Essa que tu está repetindo agora 1000 vezes. a terceira vez, pois tem que cortar, porque tu és FODA, pois é, tem que cortar essa parte. Aí colocas essa, a Leila é maravilhosa, pronto. Olha só, o nosso tempo acabou. Tá baixinho o som. O nosso tempo aqui no vídeo acabou, mas não significa que acabou, né? Então, eu quero te agradecer, Heloísa, dizer da importância que é para a gente tu estar aqui mais uma vez, a importância de tu estar no nosso evento, de contar com o teu apoio, tá? Muito obrigada. Instituto Gatoed, Editora Gatoed agradecem, né? E, pessoal, comentem nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, divulguem conhecimento, espalhem conhecimento. Heloísa, tu quer deixar algum recado? Muito obrigado mais uma vez. É a primeira vez que eu sou assim entrevistada no Brasil. Em Angola, eu fui entrevistada na TV. Uma mulher internacional, viu, galera? Eu morei no Egito, em Angola, agora a maioria do meu tempo no Brasil. Assim, se alguém tiver alguma pergunta, poderia entrar em contato, né, através do Coloca Instituto nos Gatué. comentários e a gente manda. Pois é, e aí eu respondo, tá bom? Tá Quem bom. quiser entrar em contato, o meu e-mail é Heloísa, tudo junto, tá? Heloisa, Heloísa Paz de Souza. O Paz é P-A-E-S, de Souza com Z, tudo junto. Heloísa Paz de Souza, @gmail.com. Se alguém quiser um conselho sobre a vida, ajuda. Eu não trago o amor de volta, tá? Mas eu posso ajudar. Pode Eu ajudar não a passar numa seleção de pós-graduação, por então, exemplo. justamente nisso. Se tiver alguma questão sobre, de repente, saúde mental, sobre a minha tese, sobre a minha história de vida, a minha trajetória, se alguém tiver, de repente, por exemplo, poxa, eu queria fazer uma seleção para um mestrado, para um doutorado, pô, não sei por onde ir e tal, sabe? Eu posso ajudar uma boa, que eu estou aposentada, né? Então, agora sou do lar, né? E estou fazendo cursos também, continuo estudando e tal, e também eu quero realizar um sonho, que é fazer um outro mestrado na área de ciências da religião, né? Ano passado eu reprovei porque da seleção, porque eu esqueci de enviar um dos documentos. Olha, não era da vontade de Deus. Ainda bem, porque sabe por quê? Eu tive 2 Covids esse ano, então Caramba. acho que Mas tu tá bem, né? agora eu estou me recuperando, por isso que eu estou com uma tosse assim horrível. Tive início de julho, fiquei baqueada 3 semanas, então agora estou melhor, e tive em fevereiro a Ômicron. Graças a Deus, pelas vacinas, porque senão eu não estava aqui não para contar. Eu tenho problema de hipertensão, estou bem acima do peso, engordei ainda mais na pandemia, então eu acho que eu teria ido se eu tivesse pego na primeira leva, né? Logo no início eu fiz quarentena, eu pude fazer porque eu trabalhei home office, né? Dei aula pela internet. Então, ou Eu seja, eu sou vou. muito privilegiada, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, e eu quero retribuir isso ajudando as pessoas, né? Então, por exemplo, Bom, se eu puder ajudar alguém, como me ajudaram, né? Me ajudaram a eu construir o meu projeto, e principalmente me ajudaram dizendo assim para mim: tu podes, tu podes. Ah, mas eu. Aí a gente vem com as barreiras, né? Que são reais. São reais. Mas, às vezes, nós pomos limitações em nós mesmos. A gente não acredita no nosso taco, no nosso potencial, sabe? E depois que a gente mete a cara, o que a gente pode receber é um não, né? Mas se a gente receber um sim,
Rapaz, a felicidade é muito grande depois, né? Com certeza. Também fiquei hiper feliz de ter conseguido fazer uma pós-graduação. Né, Foi, doutora foi Néia? ralação, foi ralação, Relação, mas rolou. É isso. é isso aí. Heloísa, obrigada mais uma vez. Tá bom, beijão. E me aguarde, fique aí, que eu vou só interromper aqui. Tá bom.